programa de melhoramento genético, no caso do Pint, aqui específico, ela é uma ferramenta de gestão. Então, o que a gente faz é gerar números, gerar informações para a fazenda, e aí, de acordo com o sistema da fazenda, de acordo com o objetivo que é traçado junto conosco, com os técnicos, a gente busca a melhor solução para aquele projeto. O acasalamento a gente pode fazer com diversas raças, Nelore, é simplesmente o fato de acasalar um touro com uma vaca. O programa ele gera informação, né? O que é essa informação? Nós fazemos avaliações e entregamos para a fazenda um relatório, né, onde ele vai conhecer todas as suas matrizes. Então ele vai saber da melhor vaca à pior vaca em um ranking, né, crescente ou decrescente, como ele quiser. Fala pessoal, estamos começando mais um Mesa Rural Podcast, um espaço que debatemos com convidados temas de relevância no meio agropecuário. Hoje temos aqui nossa mesa rural, temos Júlio, né, que já é cara conhecida aí, temos Lucas Salles do Pint, né, é algo que vem contribuindo para o melhoramento genético dos animais, principalmente bovino de corte aí na região. E é uma honra poder recebê-lo aqui hoje para estar batendo esse papo. Seja bem-vindo ao Mesa Rural, Lucas. Obrigado, muito obrigado. Aí, estamos ocupando também o espaço aqui do Val, né? Não pôde estar hoje por questões de agenda aí, mas no próximo vai estar debatendo aí com a gente. A gente queria, Lucas, começar dando uma certa ênfase na importância da bovinocultura de corte no Brasil, que afinal de contas é o que paga minhas contas, é o que paga a conta de muita gente aí, né? Exato. Como essa bovinocultura tem se comportado nos últimos anos, também a questão da pandemia, né? Uhum. Certo, a bovinocultura hoje no Brasil, né? Vamos falar da agropecuária em geral, né? E dar um foco aqui na bovinocultura. O Brasil é um país extremamente agropecuário, né? A gente costuma falar que o Brasil é o supermercado do mundo. Então aqui a gente produz desde os derivados grãos, né? E somos líder em exportação de carne de bovino de corte. E não só de bovino de corte, mas de suíno e frangos em si. Mas dando um foco mais para a área de bovinos, né? A gente ocupa um espaço muito relevante aí no mundo e isso tem se tornado cada vez mais forte, principalmente nesses últimos anos aí, enfim, nesse último ano especificamente, né, de pandemia, em que o Brasil cresceu muito as exportações, né? Apesar do consumo interno ter dado uma caída, mas a gente continua crescendo aí as exportações e isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito grande aí na economia brasileira, não só diretamente, mas indiretamente com o emprego, né? Que é um setor que emprega muita gente, tanto o técnico quanto o pessoal do campo mesmo. Então, acredito que é um setor muito forte e que a perspectiva é de constante crescimento. E isso dá um conforto para a gente que é da área, né? Ô Lucas, você que viaja esse Brasil todo, você tem notado essa mudança, esse avanço na bovinocultura de corte, principalmente nessa parte de busca de melhoramento, tecnificações, busca por técnicos? Isso aí você tem notado ou tem uma região específica assim que destaca? Muito bem. Ô Júlio, eu tenho notado, principalmente nesse último ano, em que o mercado está muito aquecido mesmo. A gente tem recebido muita procura de fazendas tentando levar o melhoramento para dentro da fazenda, incrementar em tecnologia. Acredito eu que essa procura está impulsionada pela valorização da arroba, né? Obviamente que aumentou não só a arroba, mas todo o custo de produção, mas isso despertou, né, um interesse maior do pecuarista e isso reflete para a gente que trabalha com tecnologia, essa procura está cada vez maior
E não, isso não tem uma região específica no Brasil, isso está no Brasil todo, essa procura, esse aquecimento da pecuária. Então, gente, voltando aqui um pouquinho no começo, só para falar melhor, Lucas Salles é zootecnista, né? Pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado na Unesp de São Paulo com ênfase em melhoramento de gado de corte, chegou a trabalhar no campo, em fazendas, né? Isso. E a partir de 2017 começou a trabalhar nesse sistema aqui do Pint, e hoje a gente assim reconhece como um nome de peso já nessa questão de melhoramento genético. Antes, quando se falava em melhoramento genético, parecia ser algo, digamos, um pouco mais distante, mais demorado, né? Acho que a gente vai ter que desenvolver essa conversa um pouquinho mais para frente. E hoje esse melhoramento ele já está, digamos, mais acessível dentro das propriedades. Com isso, a gente queria assim, dar um foco, por exemplo, como a gente pode fazer esse melhoramento dentro das propriedades. Uma forma, eu acho que o básico, você pode falar melhor, é transformar um animal em números. Se eu estiver falando algo errado, você me corrige. Okay. A gente pode transformar esse animal em números para que a partir dali a gente compare com outros da propriedade ou até a nível de um universo maior. Eu queria que você colocasse um pouquinho dessa situação, desse trabalho que você vem fazendo. Eli, você comentou aí no início, né? O melhoramento ele ainda é visto, apesar de estar melhorando a cada dia, mas ele ainda é visto como algo muito longe. O produtor acha, isso não é para mim, isso é para fulano que já usa touro central, já faz inseminação, já tem um controle, tem balança, mas e principalmente isso foi vendido como o cara que faz melhoramento, ele quer vender touro. Então, o pessoal tem isso engessado ainda na cabeça, que melhoramento genético é para quem quer vender touro. E não é. É justamente ao contrário, né? A gente fala que o melhoramento genético, o programa de melhoramento genético, no caso do Pint, aqui específico, ela é uma ferramenta de gestão. Então, o que a gente faz gerar números, gerar informações para a fazenda, e aí, de acordo o sistema da fazenda, de acordo com o objetivo que é traçado junto conosco, com os técnicos, a gente busca a melhor solução para aquele projeto. Mas isso o pessoal tem assimilado isso bem, né? Então, hoje, quando a gente chega numa fazenda que o cara fala que quer entrar num programa com foco em venda de touro, isso automaticamente dá uma preocupação, uma mistura de preocupação com tristeza, porque eu sei que o cara vai frustrar no início se ele entrar com esse foco. Então a gente fala que o cara ele tem que ter um foco em fazer fêmea. O negócio é fazer fêmea, que o resto vem como consequência, né? O tourinho vem como consequência, o touro de central vem como consequência. Tudo isso aí é consequência de um trabalho bem estruturado, de um trabalho bem feito, de um trabalho focado em fazer fêmea, né? Então isso é uma consequência e o pessoal tem entendido isso, embora tarde, né? O melhoramento já tem muitos anos aí que vem acontecendo. O pessoal está entendendo a importância real de um programa. Interessante, você me fez voltar numa questão. Em regiões, digamos assim, mais tradicional, ou não vou dizer nem região, pessoas mais tradicionais que trabalham num sistema extensivo, sem identificação, o basicão possível. Como essas pessoas, ou quem trabalha no gado de corte em geral, eu vou até abranger um pouco mais, tem aceitado essa modernização da pecuária? Você tem encontrado essas dificuldades ou tem gente que chega
com muita sede ao pote e passa por algumas decepções? Não, tem mais ao contrário ali. Na verdade, quando a gente começa a conversar com uma pessoa que tem ali um certo interesse, de cara assim, a gente observa que o cara fala, isso não é para mim, eu não estou preparado ainda, eu preciso me adequar a fazenda, adequar a estrutura, isso não é para mim ainda. E aí quando você vai entrando no negócio do cara, vai entendendo como é que funciona, você percebe que não tem nenhum entrave, ele está pronto para entrar. Às vezes precisa de um ajuste, de uma readequação da estação de monta, algo desse tipo, numeração, controle de identificação ao nascimento, mas nada assim, um negócio gigantesco que ele precise mudar muito para entrar. Então, as pessoas têm esse entrave, entendeu? Tem esse entrave que o melhoramento é coisa de fazenda elite, das fazendas do sudoeste, do sudeste, fazendas que têm estrutura para desenvolver um programa de melhoramento. E na verdade não é isso. Na verdade o melhoramento ajuda até fazer um controle zootécnico melhor. É porque hoje o produtor está fazendo conta, então ele está percebendo também que se ele buscar um gado melhor, com genética melhor, esse gado vai terminar mais rápido, o ciclo dele vai girar mais rápido do que se ele continuar com aquele gado que não responde. Responde, mas vai demorar bem mais do que você começar a buscar um melhoramento. Não é... Isso, é isso mesmo. Na verdade, toda tecnologia, né, o produtor tem que fazer conta e na maioria das vezes, quando ele faz conta, quando a conta é bem feita, ele vê que compensa. Isso não é só para melhoramento, isso é investimento num sistema mais intensivo, né, numa irrigação ou num confinamento. Então, assim, quando essa conta é feita e dependendo, né, do investimento, dá um prazo aí para esse retorno vir, compensa. E o melhoramento, isso é muito rápido. Em uma geração você já observa ganho. É o que Doval assim, tem frisado bem aqui no Mesa Rural, que economiza tempo quando você trabalha com informações corretas, com um técnico especialista em cada área, né? Sem curto tempo, você ganha tempo. E ganha dinheiro. E aí você tocou em um outro assunto que é importante, que é tornar-se eficiente a área produtiva. Tem até voltando lá na questão da importância da bovinocultura. A gente às vezes aproveita áreas que não permite mecanização, áreas extensas, né? Você torna-se produtivo essas áreas. Mas quem tem um espaço menor pode estar intensificando mais através de algumas técnicas, através de animais mais produtivos, mais precoces. E em relação, por exemplo, às raças, você estudou mais voltado para gado de corte. Hoje você trabalha basicamente com Nelore ou tem algumas outras raças que permitem ser trabalhado nesse sistema? O nosso foco hoje, não só meu, mas do programa, é gado de corte, no caso Nelore. Então a gente trabalha com outras raças, mas de maneira estratégica. A gente trabalha bastante com o Angus, né? Só que a gente usa o Angus de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente, que é usando para fazer pressão de seleção. Como que é isso? No programa, eu falei que o programa ele gera informação, né? O que é essa informação? Nós fazemos avaliações e entregamos para a fazenda um relatório, né? Onde ele vai conhecer todas as suas matrizes. Então ele vai saber da melhor vaca à pior vaca em um ranking, né? Crescente ou decrescente, como ele quiser. Então, a cada final de safra, né, que sai esse relatório, a gente pega essas vacas piores, a quantidade vai depender do objetivo, do patamar que a fazenda esteja, e a gente usa ela com cruzamento industrial. Por exemplo, a gente tem a Deca 1 que está entre as 10% melhor da fazenda ou do programa. A gente tem essas duas decagens. E tem a Deca 10 que é as 10% pior. Então a gente pega esses piores e manda para o cruzamento.
Por quê? No cruzamento a gente tem dois ganhos, né? Eu falo que é os dois lados da moeda. A gente ganha dos dois lados da moeda. A gente ganha com a heterose, que é de graça, né? A heterose, estima-se que ela é em torno de 15% a mais do que um animal que não tem heterose. Então, por exemplo, falando de desempenho, que é fácil de fazer conta, um bezerro Angus, né, fruto de uma vaca Nelore com um touro Angus, ele tende a ter 15% a mais de peso do que um bezerro que não tem heterose. Então aí a gente já tem um ganho. E o outro ganho, que é o que eu falei que é a forma inteligente que a gente faz, é a pressão de seleção. Então quando a gente tira do rebanho essa faixa de animais piores, a gente faz uma pressão, automaticamente faz uma pressão nas que fica para Nelore. Então fazendo isso todo ano eu tiro as piores, né, e mando para o cruzamento e fico com as melhores. E todo ano eu vou ter que ter a DECA 10. Então a vaca que, por exemplo, ficou com a DECA 7, DECA 6, o ano seguinte, entrando as gerações de novilhas que tendem a ser melhor, são as gerações melhores, essa vaca DECA 6, DECA 7 tende a ser DECA 8, DECA 9. Então, à medida que vai fazendo isso, o fundo vai saindo. E hoje a gente tem dados de fazendas que fazem isso há muito tempo, e o ganho, né, se a gente comparando esses indivíduos, o bezerro filho de uma vaca que passou pela essa pressão de seleção, filho de uma vaca Nelore, e o bezerro filho de uma vaca Angus que tem esse ganho da heterose, esses ganhos, esse desempenho, eles estão praticamente empatados, né? Às vezes tem casos de fazendas que já faz isso há muito tempo, de lotes de bezerro Nelore com peso ao desmame maior do que o peso ao desmame do Angus. Por quê? O ganho genético está sobressaindo sobre o ganho da heterose. Isso é fantástico. Então a gente trabalha com o Angus, só voltando aí na sua pergunta, mas de maneira estratégica. E aí no Angus, quando tem a F1, aí a gente, dependendo do sistema, né, de cada fazenda, a gente analisa qual a outra raça que a gente vai usar. Temos usado bastante o Brangus, mas não é todo lugar que o Brangus é a melhor raça. Então, assim, o foco maior é no Nelore, e as outras raças que vêm com maneira estratégica. A gente não trabalha diretamente com isso. Ô Lucas, não é todo sistema que aceita esses cruzamentos. Aí, quais são as outras alternativas que se pode se fazer com essas DECA 6 a 10? Certo. Ô Júlio, aí a gente vai ter que ir na maneira, da forma mais tradicional, né? E tirando essas DECA 10 para descarte mesmo. Ou a gente pode até deixar ela no rebanho, aí depende, né, se a fazenda está em crescimento de rebanho. Se suporta. Isso, se suporta, porque às vezes a fazenda está em crescimento de rebanho, aí não tem condição da gente estar tirando, né, uma parcela ali do gado e a fazenda fica vazia, ou ele tenha que sair para o mercado. Se o gado da fazenda, se a gente entender que o gado da fazenda está bem abaixo do que a gente julga necessário para dar um start, aí a gente pode vender e ir no mercado comprar um gado superior. Mas caso o rebanho esteja estabilizado, a gente pode pegar esse gado aí fundo, né, e descartando assim que possível, quantidade que puder, e essa quantidade, essa parte que não fica e vai para Nelore, não usar ela como uma reposição, os filhos dessa vaca como reposição. Então a forma que tem é essa. Você tocou num assunto aí que é taxa de renovação, né? Nesse sistema de decagem, pelo que você vem trabalhando, com quanto tempo você renova o rebanho total, sendo que geralmente as DECA 10, a tendência é até a próxima safra serem, né, vendidas. Certo, ele é complicado falar isso porque vai variar de rebanho para rebanho, e sempre que a gente começa a avaliar um rebanho que não tem informação nenhuma, vai ter vacas muito boas ali. A gente não sabe que tem, a gente não conhece, não mensura, você não sabe qual vaca que é boa, qual que é ruim. Mas normalmente aparece vacas ali que fica por muito tempo na fazenda, porque ela consegue acompanhar
as novas gerações que vêm. Então, de falar quanto tempo leva para fazer uma renovação geral é complicado, porque tem vaca que só sai do sistema mesmo porque fica velha. Porque não emprenha, né? Ou porque não emprenha, mas pela avaliação genética acontece de ter vacas muito boas. Então depende delas mesmo. Depende delas mesmo. Só que assim, nesse sistema entra a avaliação também da estação de monta, né? Que chega lá no final. Se tiver prenha, continua. Sim. Se não, nessa condição vai chegar o momento que, pela idade que seja, ou por ser tão boa de leite, criar o bezerro bem e não emprenhar, por algum desses fatores, ela acaba, mesmo sendo uma deca top, eu não sei, mas se ela não emprenhar, toda a avaliação dela vai por água abaixo. A única forma de fazer seleção para fertilidade é descartando vaca que fica vazia. Não tem outra forma. Então, vaca que ficou vazia não presta para o sistema. Bom tocar nesse assunto, que é algo que a gente vem sempre frisando aqui, né? Não tem que ter uma certa insegurança em estar descartando vacas vazias. Tem uma grande importância, né? O descarte. Exatamente. Compõe algo próximo entre 45% e 50% da receita da propriedade que trabalha com o sistema de cria, né? De produção de bezerro. Exato. Muito bom essa fala sua aí, porque às vezes eu tenho visto isso, inclusive ultimamente, a pessoa nunca fez um controle do fluxo de caixa, nunca fez um controle exato de onde sai e de onde entra, né, as receitas e as despesas. E em algumas fazendas que a gente faz o trabalho de gerenciamento e gestão, a gente nota que às vezes o produtor fica surpreso o quanto que impacta a receita oriunda de vaca de descarte, que inclusive, né, é isso que você falou, chega a ser 50% de toda a receita da fazenda no ano. Então, o descarte de vaca, ele não é só importante para a seleção, mas para a vida do caixa, né, para oxigenar fazenda, né? O caixa, para girar o caixa. Inclusive, ele costuma entrar numa época bem oportuna, né? Uma época diferente da venda de bezerro, né? Porque a fazenda que trabalha com cria, ela tem uma receita bem concentrada, né? Uma determinada época do ano. Uma determinada época no ano que a desmama, vende esses bezerros e entra a receita. Então, fica praticamente o ano todo sem ter receita. O cara tem que controlar ali essa receita para fazer o fluxo de caixa. E essa venda de vaca, ela entra numa época importante para dar oxigenação no caixa. E possivelmente, assim, essa vaca ela é vendida em uma época que não é época de venda de bezerro e possivelmente também numa época que não é safra do boi gordo. Aí acaba equilibrando ali financeiramente ao longo do ano, né? Exatamente. Isso aí. E como tem se comportado assim as pessoas com que você trabalha em relação às vacas primíparas? Em relação a prenhez, se mesmo assim, se elas derem vazias, por exemplo, porque o desafio delas é maior. É o gargalo, né, da reprodução. É o gargalo. Os veterinários que trabalham com reprodução amam essa categoria, né? Mas assim, a mesma coisa das multíparas. Ficou vazia. Acontece, né, em determinadas situações, por exemplo, uma seca extrema. Teve uma seca extrema e a fazenda entende, né, que os índices ali que a fazenda teve naquele ano sofreu o impacto dessa seca. Então aí acho que cabe caso a caso, né, isoladamente, analisar para tomar uma decisão. Mas, via de regra... Porque você vai estar dando a mesma condição. Mesmo, eu sei que elas têm uma exigência maior e tudo, mas... Sim. O fazendeiro ele tem que fazer a parte dele, né? E a vaca tem que fazer a parte dela. Certeza. Então, se você tem 100% lá de primíparas, chutar lá um valor,
e uma porcentagem fica prenha e a outra não, por que que uma porcentagem ficou prenha e a outra não? Né? Se elas teve a mesma condição. Então, não tem erro. Henley, começamos a conversar aqui sobre o programa e não perguntamos para o Lucas. Ô Lucas, o Pint, você pode falar sobre ele, o significado dessa sigla? Que você sabe, né? Vamos saber aqui agora, né? Boa pergunta. O Pint, a palavra Pint, né, a sigla Pint, ela significa Programa de Avaliação e Identificação de Novos Touros. É um nome que surgiu lá em 1994, quando foi criado o programa pela CRV Lagoa. E naquele momento, o objetivo do programa era identificar novos touros para compor a bateria da CRV Lagoa. E só que logo se entendeu que um programa de melhoramento é muito mais do que isso. E na verdade isso foi ficando como uma coisa secundária ou terciária, né? Em terceiro plano. O objetivo maior, que, como eu disse, é identificar as matrizes, é identificar o rebanho. Essa é uma ferramenta de gestão, né? Entregar informação de todo o rebanho para a fazenda. Então, hoje eu costumo falar que o Pint é um programa de melhoramento para bovinos de corte, para Nelore. E deixar um pouco de lado essa identificação de novos touros, porque o cara que não tem noção do que é um programa de melhoramento, às vezes pode tomar entender de uma forma errônea, né? Mas o nome mesmo, né, o significado mesmo do Pint é isso. Ô Lucas, o produtor que adere ao programa, aí o processo, você pode falar um pouco sobre esse processo do técnico na fazenda, os meios de avaliações que você faz para gerar os primeiros dados? Muito bem, Eli. Júlio. Começa assim, a gente visita a fazenda e a gente faz o que a gente chama de classificação, né? Então a gente vai passar vaca por vaca, né? Olhar uma por uma, e nesse momento a gente vai pegar as características fenotípicas, né? Raça, frame, aprumo, pigmentação, né? Alguns defeitos que desqualificam o animal, como despigmentação, chanfro torto, né? Agnata, prognata, então defeitos de aprumo, né? Então esses defeitos a gente vai tirando e vai pegando essas informações fenotípicas, e essas informações vai auxiliar no acasalamento dirigido. Então, para a vaca lá boa de raça, a gente tem assim a possibilidade de usar touro que agrega em outras características e que não necessariamente seja bom de raça. Vaca ruim de raça, a gente vai buscar um touro que corrija isso. Frame alto, né? Vaca frame 3, por exemplo, que é o frame maior, a gente vai buscar um touro que baixe o frame. Inclusive, queria abrir um parênteses aqui para falar de frame. Vocês sabem o impacto dessa característica num sistema de produção de cria? Vocês têm noção? Por exemplo, a unidade animal é 450 quilos, certo? Então, vamos imaginar uma fazenda de 1.000 hectares de pasto. Se a unidade animal é 450 quilos e ela tem uma capacidade, vamos supor que ela tem uma capacidade de suporte de 1A, caberia 1.000 vacas. Exato. De 450 quilos. Só que suponhamos que a vacada tenha 600 quilos, o que é comum, a gente vê por aí vacada de 650, 700 quilos, 550, 580, é comum a gente ver por aí. Então, essa fazenda de 1.000 hectares, ela já não suporta mais as 1.000 vacas de 450 quilos. Se a gente fizer uma conta, por exemplo, não suporta as 1.000 vacas, aí deveria o peso ser reajustado. Exatamente, não suporta 1.000 vacas, por exemplo, de 600 quilos. Né? Se ela tem a capacidade para 1 UA. De 600 quilos, se a gente fazer uma conta e comparar essas duas, eu já fiz essa conta, dá uma diferença de mais ou menos aí 250 vacas. Você teria 250 vacas a menos se suas vacas pesassem 600 quilos para uma fazenda de 1.000 hectares com capacidade de suporte de 1A. Agora, suponhamos que a gente tem uma taxa de desmame de 75%.
para essa fazenda que cabe 1.000 vacas e para essa fazenda que cabe 750 hectares. O impacto disso na receita da fazenda que vende bezerro é muito grande. Muito grande. Se essas duas fazendas tiver 75%, dá quase 200 bezerros de diferença. Então, assim, é uma característica que às vezes passa despercebido, o pessoal não dá tanta importância, né? O que acontece, só voltando um pouquinho aí da história do melhoramento, o melhoramento quando começou, ele tinha os índices de seleção tinham uma força muito grande em desempenho. Então, o desempenho ele contava quase que soberano, mais de 50% no índice, compunha mais de 50% do índice. Então, isso ao longo do tempo foi selecionando animais pesados. E, logicamente, a gente não tem dúvida que peso é a característica mais importante do sistema de produção, né? De qualquer sistema de produção. O GMD é a característica mais importante, a característica que tem maior correlação com o lucro, inclusive. Só que quando a gente seleciona essa característica de maneira excessiva e sem analisar o sistema como um todo, acontece isso aí. Você vai ter animais com peso adulto muito alto e tem esse impacto. Animal com peso adulto alto tem maior exigência, né? E vai ter um gasto energético maior. Então, aconteceu isso e aí em determinado momento percebeu-se que não era importante só o peso. O peso era importante, a composição do peso, e peso muito alto, a gente ia ter esses problemas, né? Inclusive de animais tardios, né? Que demora muito tempo para dar acabamento, porque atinge pesos a vida adulta muito alto. Então, voltando agora, fechando parênteses para a característica do frame, é uma característica que às vezes o pessoal não dá tanta importância, mas se a gente fizer essa conta aí, vai ver que dá um impacto muito grande para o cara que vende bezerro, né? Pois é, e quando você fala desse animal, digamos, um pouco mais avantajado, mais pesado, a exigência de mantença é maior, e aí, ao invés de ser o boi sanfona, tem a vaca sanfona. É isso aí, é a mesma coisa. Porque quando ela passa a amamentar a cria, tem a demanda da cria e tem a demanda dela, que é grande. E às vezes nem sempre a qualidade do pasto disponível acompanha toda essa demanda. Eu queria colocar assim, que você tirasse uma dúvida que às vezes surge bastante para o pessoal. Cruzamento e acasalamento. Você já comentou aí das duas, e tem o pessoal aí que sempre bate essa dúvida. Você tem como colocar isso para a gente? Certo. O acasalamento a gente pode fazer com diversas raças, né, Lore. É simplesmente o fato de acasalar um touro com uma vaca, né? Então, assim, dentro da mesma raça, dentro né? da Só para o mesma pessoal raça. ficar Exatamente. ciente aí. E aí o cruzamento aí é raças distintas. Raças diferentes. Com o acasalamento, a gente corrige possíveis defeitos da mãe, a gente tenta corrigir na filha. Isso mesmo. Só dando andamento na sua pergunta, porque essa pergunta que você me fez, ela é bem longa, né? Para deixar ela esclarecida aí para o público. Como que funciona, né, o andamento do programa de melhoramento. Essa primeira parte aí, né, de identificação, né, das matrizes, faz uma avaliação fenotípica e aí dá o start inicial com um acasalamento dirigido. E aí vem as avaliações, né? Avaliação desmama, onde a gente vai avaliar os bezerros fruto desse acasalamento. A gente leva em consideração o peso ao desmame, as características fenotípicas, né, que é conformação, precocidade, musculatura e umbigo. O umbigo é uma característica mais para controle, né? E essas três características aí, que é o CPM, é a característica que compõe o peso. Então, o CPM ele explica o peso. Então, não é pra gente, o nosso foco não é só ter um animal pesado ao desmame, por exemplo. Esse peso ele tem que ser distribuído, muito bem distribuído na carcaça. Ele tem que vir composto não só por conformação, mas precocidade e musculatura também. E aí a gente faz essa avaliação também ao sobreano, essa mesma avaliação, e acrescenta a característica de perímetro escrotal, né, nos machos, que é a característica aí que tem correlação
positiva com idade ao primeiro parto, e temperamento, que é uma característica que a gente avalia e leva em consideração também. E aí, feita essa avaliação, vai ter o índice, né? Vai ter o ranking dos animais, vai gerar informações para as vacas, né? Os bezerros e os produtos, né? Ao sobreano que tiveram maior desempenho, vai ser filhos das melhores vacas. E aí vem os animais candidatos a CEIP, que é no máximo 20% de toda a safra do programa, né? É bom deixar isso esclarecido, que às vezes o pessoal faz confusão e acha que é até 30% do seu rebanho. Não, é do programa inteiro. Então, há casos de uma fazenda ter 40% de animais ceipados e outras ter 10% de animais ceipados. Então, isso chega no máximo 30% de todo o programa. Basicamente isso. E aí, com essa conversa, né, do produtor e o pessoal, os técnicos, no caso você, o técnico que trabalha com o produtor, tem que sentar, conversar bastante, definir de fato os objetivos, ou entender o objetivo que o programa, né, traz, para a partir daí tomar as decisões e seguir no mesmo horizonte. É porque outra coisa que pode gerar dúvida pro produtor, esse produtor fala: Lucas, mas eu trabalho vendendo bezerro na desmama. E aí, como é que vai fazer essa avaliação no sobreano, se o bezerro já vai estar em outra propriedade? Aí tem duas formas. Um não faz, né? Porque se ele faz só cria, o foco dele é identificar as vacas que produzem bons bezerros ao desmame, né? Ou faz de uma forma que alguns parceiros que eu atendo faz. Vende para um cara, para um parceiro ali, e pede ele para fazer avaliação ao sobreano, simplesmente para gerar informação para as vacas. Isso você vende para o cara já negociado isso. Eu quero avaliar o sobreano, que é por volta lá dos 15 meses, para gerar informação para as minhas vacas. Tem essas duas alternativas. Isso é bastante interessante. E voltando também à parte de acasalamento, é bom até ressaltar que o Paint hoje não tem fidelidade com nenhum laboratório. E se o produtor fala assim: eu gosto de trabalhar com tal laboratório, esse acasalamento, você busca touros desse determinado laboratório. Não você pode explicar? Isso. O Paint hoje é uma associação, né? Desde início de 2020, o Paint se tornou uma associação. Então a gente não tem vínculo com nenhuma central, um vínculo específico, um vínculo forte. Então usamos o que tem de melhor no mercado, né? E isso sempre a gente tem uma conversa franca com o pecuarista e buscamos usar o que tem de melhor no mercado ou alguma central que ele tenha afinidade ou que ele tenha um técnico que já presta serviço de reprodução, por exemplo. E aí, fruto dessa conversa, a gente toma as melhores decisões. Mas a gente pode usar ou todas as centrais ou só uma central específica, sem problema. Vai a critério do produtor. Esse acasalamento que vocês direcionam é um programa dentro do sistema de vocês ou é direcionado animal por animal? Como é que funciona? É assim ali. Esse primeiro acasalamento aí, quando a vaca não tem informação nenhuma, ele é um acasalamento dirigido unicamente para a parte fenotípica, né? A gente não tem informação genética da vaca, então é um acasalamento basicamente fenotípico. A partir do momento que a vaca começa a ter informação dentro do programa, começa a desmamar bezerro, começa a ter animais avaliados sobre ano, ela tem DEPs, né? Então a gente usa um programa que se chama software, que se chama Progresso, tem um software que se chama Progresso, né? Que é um programa que a gente usa com o GenSys. E aí a gente faz isso via o Progresso. Como que funciona isso? A gente cadastra essas informações fenotípicas lá, certo? E junto com essa informação fenotípica a gente usa as informações genéticas. Então, por exemplo, tem uma vaca que ela tem DEP negativa para precocidade ao desmame. O software vai buscar um touro naquela base ali que você forneceu para ele,
essa base pode ser gigantesca, pode ser restrita, você que decide. E o melhor touro para corrigir aquela característica, ele vai trazer. Só que, por exemplo, se esse touro tem algum impedimento, por exemplo, com genealogia, algum parentesco, exclui, já não é a primeira opção. Não, isso aí tá ok, não tem problema com parentesco. Mas ele é um touro que tem que é muito ruim de racial e a vaca também é ruim de racial. Não, vamos buscar um touro que corrija racial também, mas que corrija a precocidade. Então vai fazendo esse jogo de cintura ali, né? E aí, logicamente, quanto maior for essa base de touros que você fornecer, melhor vai ficar o acasalamento, né? Ele vai ter mais opções e aí ele vai chegar em 3 opções de acasalamento, que é opção 1, opção 2 e opção 3. E a cada acasalamento ele te dá, né, um índice previsto do produto. Ele calcula um índice previsto para o produto, sempre colocando na ordem do melhor touro para o pior touro. Então funciona assim. Certo. E num número de animais um pouco grande numa propriedade, considerando que a gente não vai escolher um touro para cada vaca, ou pensando que tem como eu trabalhar com um número de touros, sei lá, 4, 5 touros para atender todo o rebanho, ou o programa abre mais, a abrangência é maior? Não dá para usar 50 touros na estação de moto, né? Não dá. A pergunta é essa mesmo. Senão complica a vida do pessoal na fazenda. Do ponto de vista de melhoramento, seria até o ideal. Seria o ideal, mas acaba que a operação não fica fácil, né? Então a gente chega num consenso ali de um número razoável para atender e aí a gente, nesse acasalamento que o Progresso faz, ele dá eu costumo pedir para ele rodar aberto e aí eu pego os touros ali mais usados, que entrou em maior quantidade no acasalamento, e coloco ele para rodar mais restrito e tiro os que entrou, por exemplo, entrou só uma vaca com um touro ou 6, aí esses eu tiro e rodo um acasalamento mais restrito. Esses touros que vocês orientam no acasalamento são touros que passaram por esse sistema de avaliação do PANT ou sei lá, abrange mais touros? Não, pode ser avaliados em outros programas também, sem problema algum. A gente usa touros que tem informação já de progênie avaliada, touro com acurácia alta, e também touros jovens, né? Que na verdade tem que se usar touros jovens. É importante deixar isso aqui claro, porque é a renovação, né, do melhoramento genético. As safras mais novas, elas têm que ser melhores. Então tem que usar touro jovem, até para você identificar também, né, quem que são os touros. Porque se alguém não usar, vai ficar nesses touros velhos e o negócio não funciona. Uma hora vai acabar aumentando a consanguinidade. Exatamente. E tem um outro ponto importante que você falou aí de usar touros jovens. O processo de melhoramento genético, a vida de um animal, o ciclo desse melhoramento para bovinos em relação a outras culturas, outros animais, é relativamente longo, né? Uhum. Uma bezerra para ela para gestar é 9 meses. Aí vem o tempo, 1 ano, 1 ano e 3, 1 ano e 6 meses para emprenhar, para mais 9 meses para parir. Uhum. Esse tempo... E isso se emprenhar precoce, né? Se a gente considerar as novilhas aí, que a maior parte do Brasil que para com 36 meses, para mais, o ciclo fica muito maior ainda. O ciclo é longo. Aí a importância de estar usando essa geração mais nova que traz essa carga, para trazer essa carga melhor, né, geneticamente, e antecipar esse ciclo do melhoramento aí. Tem que acreditar na base, a base vem forte. E assim, identificar essa base o quanto antes. Essa questão de melhoramento, tem até uma pirâmide, eu estava dando uma olhadinha, em que no topo estão os animais melhoradores, para isso precisa ser identificado, né? Uhum. Tem o rebanho do meio, que são, digamos, os multiplicadores,
São esses animais que estão passando aí pela avaliação do processo de decagem, de DECA 1, em que é os 10% melhor de todo o rebanho, né? E DECA 10 sendo os animais de baixo índice, os 10% de Piores. piores. É bom a gente frisar isso porque pode ser que haja uma leitura em que DECA 10 é o melhor. Nem sempre o 10 é o melhor. Nem sempre o 10 Nesse é o melhor. caso, DECA 1, o DECA 1 é o dos 10% melhor dentro da propriedade, né? Exatamente. Para isso, tem a necessidade de identificar esses animais melhoradores para poder estar disseminando aí essa melhoria genética que eles possam estar trazendo. Essa pirâmide aí, ela funciona muito bem em suínos, né? Em suínos, isso aí é uma maravilha. Em bovinos, é mais complicado um pouco. Talvez, daqui a um tempo, quando a FIV ficar um pouco mais acessível, está se tornando uma biotecnologia mais acessível, ano após ano, isso aí funciona em bovino de corte também. Hoje é um pouco mais complicado funcionar exatamente desse jeito aí. Até a questão que eu falei em comparação com outras espécies, né? O suíno em relação ao bovino, suíno é muito rápido. Mas eu acredito que não vai demorar não, viu, Lucas? Tomara. Tá crescendo muito. Inclusive, tem fazendas que eu atendo aí que já tá fazendo isso aí bem parecido com essa sua pirâmide aí. Mas isso porcentagem disso no universo do Brasil é muito pequena. E nessas questões de biotecnologia aí, quando se estuda os genes, eu nem estudei para falar nada disso aqui também não sei se tem alguma orientação, quando faz, antes mesmo dos animais estarem aptos à reprodução, coleta o material genético ali, faz uma leitura, você sabe falar um pouco a respeito disso? Isso, é genômica, né? Ah, exato. Genômica. Nós usamos já também essa tecnologia, né? E tá também, na verdade, é uma tecnologia que ela vem para auxiliar, né? Quando a genômica surgiu, muita gente fez um alvoroço assim, achava que era um negócio revolucionador. É um negócio muito bom, mas ela é uma forma de agregar qualidade da informação, acurácia da informação para ajudar na tomada de decisão. E a gente usa isso, tem usado isso já há bastante tempo para tomada de decisão nas escolhas dos touros jovens. É importante falar isso, que esse programa ele funciona dessa forma que eu falei, esse passo a passo, e no final a gente seleciona aí uma porcentagem de touros que serão testados, que serão esses touros aí, né, de centrais futuramente. E a gente tem usado, né, a genômica como uma tecnologia para nos auxiliar nessa tomada de decisão. E assim, tudo isso é pensando em atender uma demanda interna, que é, digamos, acelerar o ciclo financeiro dentro da propriedade, atender uma demanda de mercado também, que seja por uma característica, por exemplo, maciez da carne, não sei. Sempre buscando essas características no melhoramento. Não é isso? Isso aí. Eu queria também, assim, se você pudesse falar um pouquinho a respeito da influência do ambiente, né, nesse processo de seleção. Como é que você faz essa comparação? Certo. O melhoramento genético, o objetivo do melhoramento genético é identificar, né, tirar o efeito do ambiente, identificar os animais que são superiores naquele determinado sistema. Então, quando a gente inicia um trabalho, o primeiro passo é saber qual que é o objetivo do cara, né, da propriedade, onde que ele quer chegar, e o segundo é qual que é o sistema dele. É um sistema mais intensivo, é um sistema mais extensivo, é uma região que tem maior oferta ou menor oferta de alimento. E no melhoramento genético a gente consegue, né, através dos grupos de contemporâneos, separar essa influência do ambiente. Então, a base do programa de melhoramento
é a boa formação de um grupo de contemporâneo. Esse grupo de contemporâneo funciona da seguinte forma. Nessa avaliação que eu falei, Júlio, que os animais são avaliados ao desmame e depois no sobreano, eles são criados dentro de um grupo de contemporâneo, que são nada mais do que animais que tiveram a mesma oportunidade sobre um determinado período de tempo, né? Pegou a mesma chuva, correu da mesma onça, enfim. Vai ter animais que vai sobressair e outros não. Se eles tiveram a mesma condição de ambiente, né, nós anulamos o efeito ambiental. Não ele total, mas uma boa parte a gente consegue anular, né, através do desvio padrão. Vai ter animal que vai sobressair e outros não. Quando isso vai lá para o software para rodar a avaliação genética, a gente leva em consideração esse desvio padrão dentro do grupo de contemporâneo e várias outras questões. Por exemplo, idade da vaca, época de nascimento, né, do bezerro do cedo, do bezerro do tarde. A gente fala que o bezerro do cedo é muito bom porque ele pesa mais, mas às vezes geneticamente tem animais do fundo da estação de monta que são superiores também. Não, às vezes não expressou isso fenotipicamente porque não teve um ambiente favorável para ele, mas geneticamente ele é um animal superior, então funciona dessa forma. Mas aí, em função, por exemplo, do tempo de vida, consegue fazer alguma correção? Consegue. Essa avaliação genética que a gente fornece já eliminando o efeito de ambiente. Dessa forma consegue, digamos assim, dar uma resposta que cada um merece diante da avaliação. Isso eu acho sensacional num programa de melhoramento. Eu acho sensacional porque rodando aí Brasil afora, acontece demais a gente deparar com bezerros aí desmamando com 300 quilos e aí tem uma outra fazenda B lá com bezerro desmamando com 200 quilos e quando sai a avaliação genética, o bezerro de 200 quilos é melhor do que o bezerro de 300 quilos. Por quê? O programa consegue corrigir e ele fala assim, se esse bezerro aqui de 200 quilos tivesse a mesma condição, né, desse bezerro de 300 quilos, ele teria um desempenho igual ou maior do que esse. Pode ser que o desse de 200 quilos é filho de uma primípera, pode nascer mais tarde, né? Isso Enquanto mesmo. que a vaca, o pico, digamos assim, produtivo de uma vaca está lá nos seus 7, 8 anos. Exatamente. Até os 10. Dos 6 aos 8 anos é o pico máximo de produção. Tudo isso faz a correção. Tudo isso faz a correção. E quando assim tem um outro viés aí dentro do programa que você avalia ou compara seus animais com outros de outras regiões, esse efeito ambiente, como é que funciona? Exatamente, é por isso que a gente consegue comparar animais de uma fazenda com a outra, porque ele consegue, né, anular esse efeito ambiental através dos grupos contemporâneos, e aí quando coloca isso dentro de um universo, por exemplo, como o Paint, que tem mais de 100 mil vacas avaliando produções dela a cada ano, a gente consegue comparar um animal aqui da fazenda Boa Vista com um animal da fazenda X lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Acaba colocando todo mundo no mesmo ambiente. Acaba colocando todo mundo no mesmo universo. E assim, além de colocar todo mundo no mesmo ambiente, surgiu aqui a ideia de que hoje, uma vez que o programa de vocês desmembrou do CRV Lagoa, que antes era, né, era interligado. Isso. Hoje, pelo que eu olhei rapidamente, é um programa que é de uma associação de produtores. Resumindo, os produtores é quem busca Exatamente. o conhecimento, a pessoa responsável para estar direcionando seus objetivos dentro do rebanho. Exatamente. Não é isso? O Paint é uma associação. Então, os associados são quem toma as decisões, quem tem uma diretoria nessa associação, né? E essas pessoas aí têm total, cada associado tem total autonomia para expressar, né? E tá dentro aí do programa como desejar.
Quem mantém a equipe técnica de vocês são os produtores. Exatamente. Né? Tem que assim, dar todo apoio e desenvolver o trabalho, porque caso comece esse trabalho e não dar seguimento, o próprio produtor em algum momento vai ficar insatisfeito e não vai, né, continuar com o trabalho. Ô Lucas, você no começo comentou que você também é sócio de uma empresa chamada Criares. Você poderia falar pra gente a função dessa empresa, como é que ela funciona na propriedade? Certo, Júlio. A Criares, ela tem duas frentes, né, de entrega de serviço. Nós trabalhamos com melhoramento genético, né, que é via Paint, e eu sou gestor técnico do Paint, e a gente também entrega o serviço da parte de gerenciamento e gestão. Eu tenho uma sócia, nós somos 2 sócios na Criares, e fazemos temos essas duas áreas, né, de prestação de serviço. A parte de melhoramento genético, que é encabeçado por mim, e a parte de gestão e gerenciamento pecuário, que é pela Ana Paula, que é sócia proprietária. Aí ela apresenta de forma mensal, trimestral, os indicadores, os índices da propriedade? Certo, aí depende de cada fazenda, de cada necessidade, né, da fazenda. A gente tem todas essas opções, né, mensal, trimestral, anual, né, o fechamento anual, vai depender do objetivo do objetivo da necessidade de cada fazenda. Mas a gente trabalha com isso aí, gerenciamento, né, entregar os números para a fazenda. E auxiliar, né, nas melhorias de acordo com esses números. Porque, na verdade, os números, ele nada mais é para ajudar a tomar a decisão, né? Onde está ruim, onde está bom, e com esses números tomar a decisão. Essa abrangência de vocês é regional, é nacional? Como é que está aí a situação de trabalho de vocês? Da Criares? Criares. Ou do Paint? Dos dois, fala dos dois. Dos dois. Do Paint, o Paint está no Brasil todo, Paraguai e Bolívia, né? Como eu falei, são mais de 100 mil vacas avaliadas. É um programa que está aí desde 1994, então já tem 26, 27 anos. E a Criares, a gente trabalha também no Brasil todo, mas a gente está mais concentrado no Goiás e no Nordeste, que é onde eu já tenho atuação pelo programa, né, pelo Paint, e já tenho afinidade, já conheço, né, mais fazendas, tenho mais afinidade com as fazendas, com a região também. Né? Exato. E voltando aí a falar de um objetivo secundário, terciário, que é lá a produção de tourinhos, né? Certo. Vai que assim, o pessoal sonha e tem que sonhar mesmo. Sim. Não pode começar não com pode esse ser o objetivo principal, né? Mas pode chegar lá. Como é que é esse processo? Acontece de forma natural, como eu falei, tem toda essa parte aí, avaliação, desmame, avaliação sobre ano, e aí chega no tourinho. Né? Se não for o caso do cara que vende bezerro, né? Então, chega esse produto, aí a fazenda pode usar para ela, né? Tem casos, tem fazenda que fica praticamente com toda a sua produção, absorve toda a sua produção, e fazendas que disponibilizam isso para o mercado. Obviamente que é uma receita muito interessante e, inclusive, tá bem aquecido, né? Esse mercado aí de venda de touros. E, como eu disse, é tentador, chega a ser tentador a venda de tourinhos, eu falo. Mas quando isso começa a ser um negócio muito focado, tem um negócio muito forte com aquilo, você acaba abrindo mão de outras coisas que a gente julga mais importante. Por exemplo, o cara quer muito tourinho, e aí acaba deixando de descartar um tourinho porque tem algum defeito, ou que é filho de uma vaca que deveria ter sido descartado lá atrás e não foi. Enfim, tem uma série de coisas aí que acaba tirando o foco principal dele, que é vaca, que é fazer fêmea. Exato.
Não, dependendo da quantidade de bezerros que esse produtor vai ter, então ele pode escolher DK1 a DK3 e segurar, dependendo da condição também, se ele tem capacidade de manter esses bezerros, e o restante continua o processo dele. Até porque, Júlio, a gente tem uma regra que bezerro acima de DK6, ao desmame, né? Bezerro que teve a decagem até DK6, ele tem possibilidade de ser um tourinho. Acima de DK6, mesmo que ele tenha um sobreano extraordinário, automaticamente ele já é desclassificado. Ele já não entra mais para tourinho, para candidato a tourinho. E nessa questão, você colocou de tourinho, voltando lá, a gente falou de acasalamento, falou de cruzamento, e as vacas que não emprenharem no processo de inseminação artificial e foram conduzidas ou serão conduzidas para um processo de monta natural, ainda se enquadra ou continua essa mesma avaliação dentro do programa. Certo. Esses tourinhos, eles podem ser usados até para fazer um teste interno da fazenda. Temos fazendas que fazem isso, inclusive touros, né, de central hoje, que foi identificado sendo usado na fazenda. Ele não foi escolhido como um touro, como um candidato a TJ, não foi usado para avaliar a produção, mas a fazenda acreditou e usou ele, né, e tem que fazer isso. Usou ele, avaliou a produção e identificou que era um touro, né, de produção muito superior e foi para a central. Então tem fazendas que fazem isso, faz 1 ou 2 inseminação e faz o repasse com os próprios touros. Obviamente que para esse touro ter produção conhecida, você tem que identificar, né, quem que é o pai, quem que é o touro que acasalou com aquela vaca. Então, ou você tem que fazer uma monta controlada, ou você tem que fazer um teste de DNA. Então, tem essas duas opções. Para fazer o acasalamento, para fazer uma monta controlada, aí a fazenda precisa de estrutura para ter lotes menores, para colocar um touro só. Se não tiver essa possibilidade, aí tem que fazer o teste de DNA depois. Mas mesmo se fizer a monta controlada, no final de tudo, tem que fazer o exame de DNA para constar que é filho desse touro? Não necessariamente. Se for um animal candidato a TJ e para central, aí sim, ele tem que fazer. Isso é obrigatório. É uma exigência do Ministério. TJ que se fala touro jovem? Touro jovem, touro jovem. É a abreviação de touro jovem. Eu pensei aqui, mas é bom assim, o pessoal que está acompanhando a gente aí, né? Isso, é bom deixar esclarecido. Sempre tá falando as siglas pra gente. Isso aí. Já que ele falou de pessoal, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de acompanhar o Mesa Rural Podcast, coloque sua opinião, bata um papo com a gente, participe do grupo VIP, por sinal o Lucas vai estar lá e vai tirar umas dúvidas de quem tiver, é gratuito. Maior prazer. Pois é, Lucas. Dá o like, né? Dá o like, não esqueça de dar o like. A gente agradece, Mesa Rural fica imensamente satisfeito. Já acabou? Se você quiser prosar, pode. Vamos continuar. Então. Vamos marcar uma próxima com o Dorval, né? Pô, exato, O William Bonner tem que estar aqui. Mas de qualquer forma a gente fica muito satisfeito com sua visita. Nós estamos começando a trabalhar, né, nesse sistema, o gado de corte. Esperamos colher aí resultados satisfatórios e é só o começo de uma longa parceria. Exatamente. Eu que agradeço aí a oportunidade, parabenizar vocês aí pela iniciativa. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é extraordinário. Nós precisamos usar mais essa tecnologia que é a internet, né, que permite a gente trocar esse bate-papo aqui e disponibilizar aí para o mundo inteiro. Levar informação, né? Levar informação. Então, assim, parabéns pela iniciativa e estou à disposição aí para outras edições. Ô Lucas, em levar informação, tem um material que disponibiliza, né? Isso, se quiser mais informação sobre o Pint, a gente tem o site, né? Que é www.pintmga.com.br. Vai estar aqui na descrição para quem quiser acompanhar. Vai estar o Instagram de Lucas também, vai estar o Instagram do Pint do também.
E é isso, pessoal. Mesa Rural vai ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Semana que vem estaremos de volta.